Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso Give Back. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje eu trouxe uma convidada especial, uma amiga de coração. Tudo bem, Salissa? Tudo jóia, Kátia. Um prazer estar aqui contigo hoje, conversando um pouquinho e trocando aí pra gente compartilhar com o pessoal que está nos vendo e nos ouvindo também. Então, pessoal, fiquem ligados. Hoje o movimento vai ser fantástico. O nosso bate-papo vai ser surreal. Então, começando a apresentar um pouco da Salissa aí, né? Eu sempre peço para o convidado se apresentar. Salissa, diz aí para os nossos internautas que não conhecem a Salissa, quem é a Salissa? Olha, a Salissa é uma mulher de 40 anos, mora aqui em Caxias do Sul. Hoje atuo como diretora executiva no Instituto Hélice. Venho aí de uma carreira, né, longa, eu diria, já há mais de 20 anos trabalhando. Acho que depois a gente vai conversar um pouquinho. Mas estou aqui hoje para compartilhar mesmo um pouco aí da minha história contigo e com todo mundo que está nos ouvindo. Pessoal, vocês vão se encantar. Pensa numa mulher que tem uma criança interior maravilhosa. Que gosta muito é divertida, gosta muito de festa, gosta muito de viagem. Então, ela tem muito conteúdo para nós passar hoje. Salissa, a gente sabe que tu vem de uma outra cidade, veio nova para cá, né? Teve que batalhar sempre muito para chegar onde chegou até hoje, né? Conta um pouquinho aí para nós. Qual que foi tua jornada nesse processo, né? Conta um pouquinho do teu pessoal e depois um pouquinho da tua trajetória profissional para nós. Legal, Kátia. Então, eu sou curitibana, né? Nascida e criada em Curitiba, digo. Eu sempre morei lá e eu me mudei aqui para Serra Gaúcha quando eu tinha 27 anos. Vim com a minha família, né, antes para morar em Bento Gonçalves. Morei 5 anos em Bento, depois migrei aqui para Caxias, então já estou aqui há 9 anos, né? Eu falo, já sou da Serra, já me considero caxiense. E venho de uma família bastante humilde, né? Então, a gente morava num bairro distante do centro, em Curitiba, né? Aquela coisa de cidade grande, onde tudo é um pouco mais difícil. Sou de uma família de 3 irmãos, sou a filha do meio, né? A irmã do meio. Então, a gente sempre teve que batalhar para ter tudo que a gente precisava e que a gente desejava ter, né? Meus pilares principais, assim, desde sempre foram a educação, né? Então, a minha mãe e meu pai, eles nunca abriram mão da educação, no sentido, assim, pra gente, embora a gente fosse de uma família super simples, um exemplo, fazer faculdade não era opcional, era algo que fazia parte da vida, né? A gente não parava de estudar, como muitos falavam e ainda falam, quando terminava o ensino médio. Então, a gente, às vezes, não sabia como a gente ia fazer as coisas, mas a gente sabia que era uma jornada que não era opcional, né? Que a gente ia ter que estudar, ia ter que conquistar as coisas através da educação. Os meus pais também, né, eles vêm de uma família bastante humilde e tudo que eles conquistaram na vida foi através da educação. Então, eles acreditavam muito nesse modelo e eu sou muito grata, né, porque graças a esse modelo deles, esse valor que a educação sempre foi, que eu conquistei tudo que eu tenho hoje, né, e a vida que eu tenho hoje, enfim. Fazendo um paralelo, né, acho que a gente não tem como falar só da vida pessoal, da vida profissional separado, né, tá sempre tudo muito junto. Mas eu me formei com 21 anos em administração, lá em Curitiba ainda, e desde os meus 15 anos, mais ou menos, eu já trabalhava, né? Então, meu primeiro emprego, eu lembro, foi muito marcante para mim, eu acho que eu tinha 15 para 16 anos, assim. Eu fui trabalhar numa loja que vendia uniformes escolares, né? Então, era de um grande colégio de Curitiba, uma loja que vendia uniforme. E eu sinto até o cheiro dos uniformes, só de lembrar. Foi uma experiência muito legal, foi um trabalho temporário. E eu lembro de dobrar os uniformes, atender as pessoas ali na loja. E desde que eu ganhei aquele meu primeiro dinheiro, né? Que foi fruto do meu trabalho, eu comecei acho que a ser mais independente, né? Eu não precisava ajudar em casa, embora a gente, né, fosse de uma família simples, nossos pais sempre nos sustentaram, mas eu já comprava as minhas coisas, né? Então, eu lembro que eu peguei aquele dinheirinho e eu fui numa loja dessa de departamento e comprei todas as roupinhas que eu queria pro verão, né? Era assim, o máximo eu ter o meu dinheiro e comprar as minhas coisas. E aí, disso eu comecei, a partir de então, sempre a buscar alguma coisa para trabalhar.
A gente teve também, logo em seguida ali na minha família, a gente teve uma panificadora, então eu trabalhava na panificadora, né? Aquela jornada que a gente sabe que é de domingo a domingo. A minha mãe trabalhava fora, meus pais são separados, meu pai nem morava em Curitiba, ele morava em Brasília na época, e era eu e meus irmãos ali, né? Tocando aquele negócio, então era bem desafiador. Totalmente imatura, né? Não entendia muito do cenário, das responsabilidades que eu tinha que ter. Mas eu já trabalhava também, né? Então, sempre fui naquela linha de trabalho. E aí, mesmo tendo um negócio, como a faculdade não era opcional, né? Eu entrei, então, na graduação com 17 anos. E eu lembro que antes de começar as aulas, eu já fui buscar um estágio. Porque eu sabia que eu ia ter que trabalhar, né? Era uma faculdade particular, não tinha opção. E foi muito interessante porque eu comecei a fazer um estágio antes de começar as aulas. Então, eu era estagiária de algo que eu nem estudava ainda. E foi muito legal. Eu trabalhei numa controladoria de uma administradora de shopping em Curitiba. Depois saí de lá, né, tentei retomar para a padaria, que era da família, mas o negócio já não era muito atrativo em Curitiba na época, e a gente optou por fechar, né, então fechamos o negócio. E aí eu fui trabalhar num outro shopping, na administradora de um shopping, na área de recursos humanos. E foi muito interessante, porque eu nunca escolhi isso, né, era uma questão, o primeiro que aparecer, eu precisava trabalhar, então foi o que apareceu. E eu costumo falar assim que eu não escolhi a carreira de gestão de pessoas, né? Mas tem muito a ver comigo e fiquei 13 anos lá, né? Era aquela alegria, nossa, quando eu fui efetivada, foi, meu Deus, que bom, né? Eu tenho carteira assinada, eu tenho emprego, eram as conquistas que eu tinha naquele momento. Trabalhei então por 13 anos na área de gestão de pessoas. Quando eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul, eu trabalhei numa consultoria, ainda na área de gestão de pessoas, depois trabalhei numa empresa aqui em Caxias, que foi até por isso que eu me mudei para cá, né, vim morar em Caxias, sempre nessa área. Quando eu saí da área de gestão de pessoas, foi ali acho que em 2014, 2015, eu migrei, né, fui fazendo aos poucos uma transição de carreira, porque eu fui trabalhar ainda com gestão de pessoas numa rede de imobiliárias, e o foco era ser RH, mas aí eu já tinha que dar um suporte na área comercial, na área de vendas, e aí eu fui meio que indo para essa área de relacionamento, né. E fiquei 1 ano apenas lá, e na sequência eu fui para a Fiegues trabalhar com relacionamento de mercado. Então, eu lembro que para mim foi muito desafiador, e foi bem difícil tomar a decisão, né, quando surgiu essa oportunidade, porque eu pensava assim, nossa, eu tenho 13 anos de experiência, eu fiz minha graduação, minha primeira pós em gestão de pessoas, e parecia que eu estava jogando tudo aquilo pro alto para ir para uma outra área, né, de relacionamento. Mas às vezes a nossa jornada vai te levando por um caminhar que tu não faz nem ideia, né, Alice? Às vezes tu imagina uma coisa e acontece outra, mas é de propósito. Acho que Deus tem uma jornada para nós e a gente tem que passar por aquilo, né? Isso aí, e entender também que são ciclos, né? Nossa vida é feita de ciclos, então até tem uma curiosidade bem bacana que eu lembrei agora, muito, muito diferente, assim. Que quando eu fui trabalhar na Fiergues e eu tava com toda essa dúvida, né, e aquela coisa assim, puxa, era um emprego super bom, né, naquele momento, no meu momento de vida, de carreira, mas eu tinha muito esse pensar assim, nossa, mas eu tô abrindo mão de tudo que eu já fui até então, né, da carreira que eu construí, da reputação, enfim, de tudo que eu tinha em gestão de pessoas. E aí, essas coisas de Deus, assim, de que tudo tem um porquê. Quando eu fui trabalhar na Fiergues, a gente tinha um carro da empresa que era designado para cada, né, uma das pessoas daquela função que a gente exercia da área de mercado. E aí eu cheguei, né, o meu gestor na época trouxe assim, falou, Alice, esse vai ser teu carro. E aí eu olhei e todos os carros eram placa de Curitiba, ok, até aí, porque era locadora, né, de Curitiba. Eu falei, nossa, placa da minha cidade, que legal. Daí, quando eu olhei para a placa do carro, era a minha data de nascimento. Meu Deus. Era assim, 7-3-8-13. Eu falei, gente, não é possível isso. Tipo, como assim? E de tantos carros, uma frota gigante e tal. E eu olhei para ele, eu falei, cara, essa aqui é a placa. Eu falei, olha, essa placa é a minha cidade e a minha data de nascimento. Eu falei, era para eu estar aqui.
E aí eu mergulhei de cabeça, tirei todas as dúvidas, os medos que eu tinha. E fui, enfim, trabalhei por quase 5 anos na Fiergs, né? E foi uma escola maravilhosa, assim, foi um período muito legal. E aí, surgiu a oportunidade, então, de eu ir pro Hélice, né? Na verdade, também foi coisas, assim, dessas que vão acontecendo na vida da gente. Eu estava muito bem, muito feliz onde eu estava trabalhando. E eu já vinha namorando o tema de inovação, muito sim, né? Pela Federação das Indústrias, ela ter esse olhar para inovação, então já nos despertava bastante isso. Mas também por curiosidade minha, né? Então, por exemplo, eu já tinha ido a um Gramado Summit por conta própria, né? Eu já tinha ido para uma imersão sobre inovação em Minas Gerais por conta própria, né? Então, eu investia meu tempo e meu dinheiro a estudar, a conhecer, a entender um pouco desse universo, porque eu sou muito curiosa e isso estava muito forte, né? Foi atrás, né? Foi na busca. Fui atrás. E na Fierg, sim, a gente trabalhava com inovação muito para a indústria, né? Falando em indústria 4.0, inovação em saúde, pelo SESI. Então, gestão da inovação que o IEL tem. Então, era algo muito forte, assim, mas eu ainda não tinha aquele entendimento do todo e eu fui buscar isso. E eu lembro quando eu vi a vaga do Hélice, né, que eu olhei e tinha poucos requisitos. E eu falei, nossa, não estão pedindo nada que eu não tenha. E aí eu fui, me candidatei, né, participei de todo o processo. E foi muito bacana também, porque daí quando eu recebi a proposta, né, para ir para trabalhar no time, foi de novo, né, um pensar, porque eu estava muito bem onde eu estava, né, saí de uma empresa gigante, né, com toda uma solidez e para uma empresa que sim, é uma grande associação, mas enquanto Tava organização começando. pequena, começando, né, tinha acho que nem 2 anos ainda, então foi um desafio. Mas aí acho que entra muito também o papel da família, né? Eu lembro que naquele momento meu marido me deu total apoio, falou, olha, se é isso que você quer, vai, né? Eu tô aqui, qualquer coisa que aconteça, a gente segura, né, os pratos aí, tá tudo certo, né? E aí eu fui, tô muito feliz já, quase 3 anos já no Hélice, então tá muito bom, assim. E fazendo um trabalho, né, que eu sou suspeita em falar, mas ela sabe que eu adoro ela. E adoro também o trabalho, a competência dessa mulher, né? Porque a gente que é mulher, a gente sabe como é difícil a gente chegar a conseguir as coisas, né, Salissa? Não por ser só mulher, mas a gente precisa sempre estar mostrando que a gente sabe, que realmente sabe. Então, estudar, que nem tu estava falando lá dos teus pais, não é uma opção, né? A gente Isso aí. precisa estar sempre se atualizando, sempre fazendo os cursos, inovando, né? E aí tu foi bem para uma área que precisa muito da inovação, que está sempre se atualizando, se inovando, até porque tem muitas empresas grandiosas por trás do Instituto, né, Salissa? Isso aí, é um grupo bem robusto, né? É uma responsabilidade, né? A gente está carregando todas essas marcas, né? Esse grupo de empresas. E até nessa linha que você puxou, Kati, da educação, eu acabei não comentando, mas a importância disso, né? Acho que para nós, enquanto mulher, nem se fala, né? Porque essa validação, ela é todos os dias, a gente tem que se provar, né? E às vezes para nós mesmas, né? Então, acho que isso é bem, bem forte. Quando eu trabalhava na Fiergs, logo que eu entrei lá, eu já percebi que eu ia ter muito contato com indústria. Eu venho da indústria, né? Minha trajetória profissional quase sempre na indústria. Amo indústria, assim, amo chão de fábrica. Gosto, sabe, de pôr os EPIs, sapatão, ir lá pro meio da bagunça, adoro, assim. Uma verdadeira escoteira, né? Vamos falar sobre isso. Mas eu não tinha autoridade e não sabia falar sobre alguns temas que estavam transitando ali no meu trabalho. E aí foi quando eu fui procurar minha segunda especialização. Então, eu mal entrei na Fiergs, eu falei, eu preciso estudar sobre indústria, preciso aprender um pouco mais. E se falava muito em indústria 4.0 na época. E eu fui buscar uma especialização e aí eu fiz um MBA em gerenciamento Lean. Então, eu fui entender sobre Lean Manufacturing, sobre como aplicar, sobre as ferramentas, né? Enfim, foi estudar um pouco sobre aquilo. Não que eu fosse trabalhar diretamente, mas eu sempre procuro, eu sou muito curiosa, já comentei isso, mas eu sempre procuro
ter como conversar com as pessoas. Então, como que eu ia lá visitar Enquanto era a área de recursos humanos, de saúde, segurança, eu dominava. Mas como que eu ia conversar com um gestor da engenharia? Como que eu ia conversar com alguém numa área mais técnica? Aí eu, né, tinha um pouco mais de dificuldade. Então, eu fui estudar, fui buscar isso. E depois, quando eu entrei no Hélice, aconteceu similar. Eu falei, puxa, eu preciso me aprofundar mais sobre inovação, porque por mais que eu saiba falar, que eu leia num livro, que eu tenha, né, algum tipo de conteúdo, acesso nos eventos, tudo mais, mas como que tu cria autoridade naquilo, né, que tu traz? E aí eu fui buscar o mestrado, então agora eu tô na minha fase final de terminar o mestrado, né, de administração, com ênfase em inovação e competitividade, porque eu, né, essa minha curiosidade me levou até lá. Então, eu acho que a educação, ela sempre abre portas, né? E a gente está preparado para as oportunidades da vida, passa pela educação, né? Então, isso para mim é uma bandeira, assim, que eu carrego e não abro mão, assim. E acho que nenhuma etapa da minha vida, né? E engraçado, né, Salissa, que a educação te acompanha até hoje dentro do Instituto. E aí, trazendo esse gancho, eu quero falar um pouquinho da Escola de Inovação. Sim. Que é fantástico, que é algo que vocês trouxeram exatamente para o perfil de pessoas que estavam lá no início, do jeito que tu falou, estava indecisa. Uhum. Não, eu não sei o que é, mas eu vou abraçar, eu vou estudar, eu vou saber o que mais eu tenho para aprender sobre inovação. Começou aí nos eventos e tal, e eu acho que é o mesmo persona, o mesmo perfil que hoje busca a Escola de Inovação, né, Salissa? Conta um pouquinho para nós aí o que é a Escola de Inovação do Instituto Hélice. Legal, Katia. A escola, bom, é um super orgulho aí que a gente tem, né? Ela é acho que uma entrega muito disruptiva que a gente fez aqui para Caxias e onde a gente conta sobre ela é bastante disruptiva, porque surgiu bem nesse link que você puxou, né? A gente estava, assim, observando, né, uma série de pessoas que gostariam de aprender sobre inovação, né, querem se inserir nisso, ou minimamente, às vezes eu tô na minha empresa e estão falando sobre, e eu não sei conversar sobre isso, eu tô um pouco perdido, ou tem pessoas que sentem uma pressão, né, de algum lado, puxa, tu não sabe, tu precisa saber, e pessoas que querem fazer diferente, né? Pessoas que querem... A gente fala que a gente forma agentes de transformação. Então, pessoas que pensam diferente ou que querem pensar diferente. Aí, fora da caixa, né? Isso Tem aí. Um olhar holístico. É, uma visão mais sistêmica, assim, né? E aí, onde que essa pessoa ia procurar aprender sobre inovação, né? Como eu citei, eu fui procurar um mestrado, mas todo mundo vai fazer mestrado? Não, não faz sentido, né? Às vezes, a robustez daquilo, tu não precisa ser um especialista no tema. Ou a gente também fala muito de ser inclusivo, né? De não ser uma bolha. Então, por exemplo, se fosse um MBA, daqui a pouco as pessoas que não têm graduação, a gente estaria excluindo essas pessoas, né? Aí a gente ficou pensando em como levar, né, algo que fosse acessível a todo mundo e que qualquer pessoa pudesse fazer, né? E aí nós chamamos, então, nossos 3 grandes parceiros aí que são associados ao Hélice, que é a FSG, a UX e a Uniftec, né? E passamos esse desafio para eles. Então, assim, olha, a gente quer entregar algo para a comunidade, que seja um curso que ensine isso, um curso, uma formação, a gente não tinha nenhum nome, um programa, não sei, né? Mas que entregue essa formação em inovação, né? Que as pessoas, elas tenham minimamente um local onde buscar um conhecimento estruturado, que não é um mergulho profundo, né? É um primeiro contato. Então, puxa, quero entender um pouco sobre metodologias de inovação, quero entender sobre gestão da inovação. E as 3 instituições toparam na hora, né? Então, foi muito legal, assim, os reitores todos abraçaram o projeto. A gente trouxe uma consultoria de fora para ajudar nessa construção, né? Justo para que tivesse uma neutralidade, um olhar também de fora até da nossa região. E aí, a gente criou a Escola da Inovação. Então, agora a gente está indo para a 4ª turma, as matrículas estão abertas, né? Então, quem tiver interesse, sim, tá aberta. Cada semestre a gente roda uma turma, pelo menos. Até então é assim, agora a gente já está expandindo. E ela visa, então, trazer esse conhecimento geral sobre inovação, né? Então, testar metodologias, conhecer ferramentas, né? A gente costuma falar que é como se a gente instrumentalizasse as pessoas com uma caixa de ferramentas. Ela vai usar tudo aquilo? Não. Às vezes, algumas coisas não vão fazer sentido
pro negócio dela, para a empresa dela, mas ela sabe que existe e se em algum momento ela precisar, ela sabe onde acessar e como procurar, né, essas soluções, essas possibilidades. Do jeito novo, né, de fazer negócios e de métodos ágeis, por exemplo, de ESG, gestão da inovação, então ela é bem completa. E ela é muito interessante porque, até pensando nessa questão de a gente atingiu, né, ser acessível a todas as pessoas, ela não tem nenhum pré-requisito, a não ser ter ensino médio e 18 anos, porque as aulas são noturnas. Então, é uma diversidade imensa, né? Eu costumo falar, assim, os pontos mais fora ali, né, da mediana. A gente já teve desde militar aposentado, diretor de grande empresa, nutricionista, jornalista, estudante recém-formada do ensino médio. Então, é uma diversidade muito rica. E os alunos trabalham um projeto prático durante o curso, né? Então, é muito bacana porque ele sai com uma entrega, né? Então, É muito importante, né? Vou aprender a teoria, mas vou colocar em prática o que eu tô aprendendo. Isso na prática, e ainda você pode usar o projeto para resolver um problema real da sua empresa mesmo, né? Do seu negócio, de onde você trabalha. Então, é muito rico nesse sentido. E a gente também implementou, já vai ser a 3ª turma agora, desde a 2ª turma, um programa de apadrinhamento, né? Que é muito legal, porque a gente queria também possibilitar que pessoas de baixa renda tivessem acesso, né? Uma vez que a gente fala que a inovação é para todos, não pode ficar só no discurso, né? E a escola, ela não visa lucro nenhum, assim como o Hélice, não. E a gente não tem recurso para bancar, para a gente patrocinar, né, alguns alunos. E nós falamos, não, mas a gente acredita na força da comunidade, da colaboração, vamos fazer, né, um programa de apadrinhamento. E foi muito legal, né, até agora a gente segue com o programa, porque nós já tivemos mais de 50 padrinhos e 5 alunos que foram beneficiados já com bolsa de 100%. Né? Conta comigo mais uma vez, eu fui madrinha uma vez, né? E sempre pode contar com o meu apoio nesse sentido. Fundamental, obrigada, Kati. Então, eu vejo a escola de inovação também, 2 coisas fantásticas que vocês fizeram. Uma delas foi a conexões entre entidades. A gente sabe que tinha uma barreira muito grande entre as instituições de ensino, né? Em trabalhar junto e não se enxergar muito como concorrente, mas sim como parceira. E a inovação faz isso. Uhum. A inovação transforma, acolhe e começa uma conexão, uma transformação nessa lista. Isso, para mim, foi único. Eu nunca tinha visto as universidades se unir para um propósito maior, né? Que são as pessoas. Isso é uma riqueza muito grande, né? A gente fala que o Hélice começou assim, né? Então, foram 4 empresas que se uniram para aprender a trabalhar juntas e se conectarem e pensar em soluções para desafios comuns que elas tinham. E depois a gente conseguiu fazer esse mesmo processo com as instituições de ensino, né? Então, a gente sempre trabalha com a lógica da abundância, né? Que se essas entidades se ajudam, tem para todo mundo e todo mundo vai ganhar e vai ser bom para todo mundo, né? E é uma construção que, de fato, foi feita de forma muito coletiva, né? Todas essas instituições de ensino, elas participaram do processo da construção da escola desde o seu início e seguem, né, com os coordenadores, com os professores apoiando. E é muito legal porque a gente faz a turma também de forma itinerante. Então, quando que a gente ia imaginar, por exemplo, que uma turma ia ter um módulo de aula, vamos dizer, lá na UX, com professores da UniFTech e da FSG indo lá na UX dar aula, né? E depois outro módulo é lá na FSG e os outros professores vão até lá. Então, é uma junção de forças muito grande. E a gente fez isso para que os alunos tivessem acesso ao que tem de melhor, né? Então, a gente buscou quem é o melhor professor para esse tema. Não importa em qual entidade ele estava, né? Em qual instituição. A gente trouxe o melhor para cada uma das aulas, enfim, para fazer uma entrega realmente diferenciada e de qualidade. Por isso que temos no terceiro, tu disse? Quarta turma já. Meu Deus, como passou, turma, né? Passa rápido. Salissa, e para os alunos, eu vejo o relacionamento. Tu viu que tem um relacionamento, uma rede de relacionamento muito grande, que é que nem aquilo que tu falou.
né? A sabedoria de uma pessoa que já está aposentada, Uhum. com um iniciante que saiu do ensino médio e está em busca de conhecimento, né? Tá ali com todo o gás, quer aprender, quer ter uma carreira, quer sair da rotina também, né? Isso aí Como é importante. a diversidade é muito rica, né? Seja idade, seja de pensamentos, de gênero, de religião, enfim, ela é muito rica, né? E a gente consegue proporcionar isso na escola de inovação, uma vez que não tem um grande pré-requisito, né? Até quando a gente estava desenhando as questões de comunicação da escola, de marketing mesmo, eu lembro que nós discutimos muito sobre a persona, né? Tipo, para quem é a escola, qual o público. E aí a gente chegou a uma conclusão que era para todo mundo, né? Que não existe uma persona específica, não existe um público específico. É para quem quer mudar, para quem quer fazer algo diferente, para os inconformados, né? Que a gente diz, os inquietos, os curiosos. Então é para esse perfil de pessoas que não importa qual formação ela tenha, se ela tem formação, qual o seu nível hierárquico, onde ela trabalha, onde ela mora, né? Ela acolhe, a Escola de Inovação acolhe a todos, né? Até porque hoje as grandes empresas, as grandes instituições, elas não estão muito olhando hoje pro perfil, se tu tem mestrado, se tu tem doutorado. Sim, se tu precisa daquilo, tu precisa ser um especialista naquele assunto, tudo bem, mas é que nem tu falou. Se não precisa, né? Eu acho que hoje eles estão olhando mais o caráter, as competências, as habilidades, né? Isso Mostrar aí. que tu sabe fazer aquilo com competência. Isso aí. Então, eu acho muito importante isso, né, Salissa, para e para quem está nos assistindo também. Teve o meetup, né, da Hélice agora, sexta-feira, do Salt Summit, e falando em conhecimento, eu convidei 2 gestoras de grandes empresas que não estavam nesse mundo. Eu fiquei muito feliz quando enxerguei as carinhas delas lá. Que legal. Elas foram no evento. É justamente isso, né? É mostrar para elas que inovação é para todo mundo, né? Isso aí. Que não tem regras, né? Que não tem... que se tu quiser aprender, realmente tu pode e pode mudar vidas. Em qualquer lugar que tu esteja. Porque a gente está sempre inovando em alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, mas que faça diferença na vida das pessoas, já tá valendo, né, essa lição. Isso aí, as pessoas ainda têm, né, isso é muito natural, né, a gente estava hoje mesmo conversando sobre isso, a inovação, ela ainda é um fantasminha, né, é um bichinho, assim, que, né, o que é isso? E eu costumo falar, né, que aí tu vai procurar no Google, que seja, conceitos tem, sei lá, uma lista infinita de conceitos, aí já confunde ainda mais, né. Mas ela é para todo mundo, né? E a gente vem trabalhando isso há muito tempo no Hélice. No Hélice fez 5 anos e desde o início a gente vem trabalhando com a cultura da inovação, né? Que a gente chama assim como um braço muito forte, no sentido de como que a gente desmistifica a inovação, como que a gente torna ela acessível para todo mundo. E são coisas muito simples, como por exemplo, a gente no Hélice, nós evitamos ao máximo, é só quando não tem opção usar um termo em inglês. Aí às vezes a gente fala, puxa, mas é uma palavra que todo mundo sabe. Sim, mas é um todo mundo que já faz parte desse universo. As pessoas que não fazem parte não sabem. E aí como que a gente vai levar algo que já é uma barreira, levar mais uma barreira, né? Então a gente trabalha muito assim em pequenas ações de forma que a gente possa simplificar e falar de uma linguagem muito simples para que todo mundo entenda, né? Ou minimamente torne menos difícil entender, que é algo que é simples, né? Só que a gente foi, acho que com os anos, né? E essa questão muito de Vale do Silício, né? Da cultura americana, a gente foi tornando as coisas muito mais robustas do que na realidade são, né? Exato. Quando você fala em startup, quando você fala em investimentos, em algo... o próprio giveback, né? Giveback, muitas vezes, eu sempre explico aqui, explicando mais uma vez para os nossos internautas, né? Que o giveback veio para educar e inspirar, mas muito mais que isso, ele veio para devolver um pouquinho do conhecimento para a comunidade. Então, quem que são os meus convidados? São convidados com muito conteúdo, né? Com muita competência, que trazem um pouquinho para quem não tinha oportunidade de conviver com essas pessoas,
tenho a honra aqui de assistir o Give Back e ver um pouquinho do conhecimento dessas pessoas. Então, eu sempre trago algo que possa fazer a diferença na vida das pessoas. Eu devolver um pouquinho do que a comunidade, do que esse ecossistema de inovação já me trouxe. Muito bom. É uma gratificação, né, pra gente ter você assim. Muito bom, Kátia. Que seja exemplo aí para outros também, né? E aí, Salissa, nós estamos aqui falando na Salissa, né, diretora do Instituto Hélice, mas tem muita gente que ainda não conhece o Instituto Hélice. Estava conversando hoje mesmo de manhã, né, numa reunião. Olha, à tarde vou entrevistar a Salissa do Instituto. Mas o que é o Instituto Hélice? Então, acho que a gente pode fazer uma linha do tempo aí, né? O Instituto Hélice fez 5 anos agora, né? Tá de parabéns. E, Salissa, vamos abordar um pouquinho desses 5 anos, o que foi feito, como é que se transformou, como é que surgiu o Instituto Hélice? Então, o Hélice, né, hoje, acho que falando primeiro enquanto conceito, né, nós somos um instituto onde nada mais é do que um grupo de empresas, né, que a gente tem as categorias lá de associação, mas é uma grande rede de empresas que trabalham em inovação aberta, né. O que é a inovação aberta? É aquela inovação onde eu não vou resolver os meus problemas só internamente, né? Quando a gente fala interno, é o fechado. Então, a inovação aberta é quando eu vou buscar algum tipo de ajuda, de apoio, uma rede, um relacionamento, um fornecedor, uma startup, né? O que for, para ajudar a resolver meus problemas. Então, é um grupo de empresas que trabalha dessa forma e que acredita na inovação aberta, né? A gente começou, então, há 5 anos, né? A gente fez 5 anos em setembro, agora de 23. A gente começou com 4 empresas, que foi a Randon Corp, Marco Polo, Soprano e Florence, né? Grandes empresas aqui da região, que elas entendiam que precisava aprender a trabalhar com inovação aberta. São empresas super inovadoras, né? Eu falo empresas longevas aí, 50, 60, 70 conservadoras anos. também. Super, né? Também, mas que de uma certa forma elas sempre se adequaram ao momento do mercado através da inovação, né? Senão elas não existiriam há tanto tempo, né? Mas com aquele olhar que é muito comum, né? De assim, eu sou uma empresa grande, eu tenho equipes grandes que resolvem todos os meus problemas e que pensam soluções e que pensam em novos produtos, serviços, né? Que é a questão da inovação fechada. Então, elas foram aprender, né? Isso até foi muito interessante, porque surgiu de conversas dentro do CIMEX, né? Então, das câmaras setoriais do CIMEX. E uma das câmaras tinha esse desafio de falar sobre inovação e eles entenderam que, puxa, que aquele fórum já estava pequeno para tudo que eles queriam conversar. Então, por isso que começaram outras conversas, né? Mas a faísca surgiu ali dentro. E essas empresas, então, se uniram para aprender a trabalhar com inovação aberta, né? Entender como que é a gente pensar em desafios comuns, como que é a gente conectar com uma startup. Que isso hoje pode ser algo tão trivial, né? A gente vai num evento e acessa uma startup, conversa com outras pessoas, mas há pouco mais de 5 anos não era, né? Ainda mais aqui na nossa região. E naquele momento, não existia a pretensão de ser um instituto. Era uma iniciativa, né? Eles contrataram uma consultoria, essas 4 empresas colocaram um recurso financeiro bastante elevado até, né? Pensando que hoje, de novo, a gente tem isso com uma facilidade muito grande. E deu super certo, elas aprenderam a trabalhar com startups. Aprenderam não, tiveram uma experiência, né? Que eu acho que o aprendizado é constante. Mas tiveram ali uma experiência, contrataram soluções, resolveram seus problemas, né? Daquele momento. E passado aquele período que foi de aproximadamente 1 ano, elas entenderam, puxa, a gente não pode parar por aqui, a gente tem que aumentar e abrir para que outras empresas venham fazer parte, né? E foi isso em 2019, então, que daí o Hélice se abriu para que novas empresas entrassem, se associassem nesse modelo, né, que a gente tem até hoje enquanto associação. O que é bacana comentar, né, Kátia, que a gente fala até essa questão de simplificar, de tornar acessível para todo mundo. Às vezes a gente olha essas grandes empresas, né, e pensa, puxa, foi muito fácil, né, porque eles já sabiam o que fazer e tal. E, na verdade, eles não sabiam. Não foi nada fácil.
Eu adoro ouvir, quando eu não estava nesse momento na Hélice, mas eu adoro ouvir as histórias, porque sempre, né, as 4 empresas ali que começaram, ele sempre fala assim, nossa, na primeira reunião quase que o Hélice não existiu. Porque era muito difícil tu sentar numa mesa, né, e tu falar que tu tinha algum problema, né, uma empresa gigante que não ia conseguir resolver sozinha, ou que queria buscar uma ajuda, então era algo meio fora daquele padrão de superioridade, né, que a gente era mais acostumado, né. E entra uma questão de autoconhecimento também, né, de se dispor, isso, né, aí, de falar de si e da sua empresa. Olha, eu tô precisando de ajuda. Isso aí, tu tem que ter humildade, tu tem que de fato estar aberto para ouvir, né, uma ajuda, uma opinião de outras pessoas. Então, foi um processo bem interessante. Então, a Hélice começou assim, com essa junção de empresas, trabalhando em inovação aberta, né, dores comuns ali, desafios reais e comuns. Depois a gente foi expandindo, né, então, ao longo aí desses 5 anos, a gente foi expandindo a atuação. Desde um olhar para desenvolver um diagnóstico de maturidade e inovação. Então, hoje, toda empresa, quando se associa ao Hélice, ela passa por um diagnóstico, onde a gente vai entender como que está a inovação dentro da tua empresa, como que está a cultura de inovação, né? Isso é muito importante, essa medição, até para a empresa entender, tirar uma fotografia, né, do seu momento, entender onde ela está. A gente desenvolveu uma jornada que a gente chama de Jornada Hélice da Inovação, que é um passo a passo para ajudar a empresa também a crescer no seu nível de maturidade, né? Então, puxa, eu estou começando, o que eu faço primeiro, para onde eu vou, né? Até atingir uma cultura de inovação, que é o grande objetivo, né, das empresas. Aí a gente veio, né, desenvolvendo o programa junto com o poder público, né? Acho que a secretária comentou bastante, né? A secretária de Inovação do Estado, a Simone, no Meetup sexta-feira, do Startup Lab Hélice, né? Que é a metodologia do Hélice, que a gente cedeu para o Estado aplicou nas 8 regiões, a gente ajudou nessa aplicação, né, nas 8 regiões do Estado, levando esse método que a gente tem de conectar empresas com startups, de trabalhar desafios comuns, né, e a gente veio expandindo, né, para a Escola da Inovação. Só abrindo um pouquinho na parte de conexão com o poder público, né, como o Hélice, o Instituto Hélice foi importante também, ela me deu uma entrevista na sexta-feira e ela falou, né, do Startup Lab. Legal. Exatamente isso, né? Da conexão que teve o Instituto Hélice com o Estado e o que refletiu nas regiões, no Estado todo, né? Que legal. A gente tem muito orgulho desse programa, porque foi a nossa metodologia, a gente cedeu, apoiou e roda até hoje, né? O programa aí nas regiões do Estado. Então, é um orgulho porque é algo que a gente construiu aqui na Serra, né? Levando aí para o estado todo. A gente veio também expandindo muito a conexão com as prefeituras, né? Então, da região, a gente apoiou Caxias na criação da sua lei de inovação, Flores da Cunha também. Começamos com diversos treinamentos, capacitações, missões, né? Então, a gente já fez missões próprias, missões juntos com outros parceiros, como o Sebrae, que é um super parceiro nosso em várias frentes. Programa de mentoria em startups, programa de aceleração de startups, que a gente rodou o primeiro aqui também na Serra, o Speed Hélice, que está indo agora para a 3ª turma. A gente sempre em parceria com o Sebrae e ano passado em parceria com a Prefeitura de Caxias também. Então, essa questão de conexão, de unir forças, é o nosso DNA, né? Então, esse exemplo até é muito bacana, porque a gente tinha feito esse primeiro programa, né, de aceleração de startups. E aí, ano passado, a gente ia rodar a 2ª turma. E a prefeitura estava com um programa também, para o mesmo nível de maturidade de startups. E a gente falou, olha, por que a gente não une forças e faz um programa melhor ao invés de fazer 2, né? Até porque a nossa região ainda está crescente, né? Em questão de número de startups e tudo mais. E aí a gente se uniu. Então, era um programa que a gente rodou primeiro o Hélice junto com o Sebrae. Ano passado foi Hélice Prefeitura junto com o Sebrae, né? E esse ano a gente vai fazer de novo junto com a Prefeitura. Então, é unir forças, né? E porque a gente acredita muito nesse poder aí das conexões, né? E se a gente faz junto com outras pessoas, a gente faz muito melhor, né? E a gente cresce juntos, né? Cresce juntos. Não precisa reinventar a roda, né? Não precisa saber, porque muitas vezes é um monte de gente tentando fazer o seu melhor e às vezes tem pessoas já fazendo. Então, por que não ajudar essas pessoas? Por que não se unir, né?
Com certeza, e a gente também apoiou vários eventos, né? Nós somos patrocinadores aí por muitos anos, os maiores eventos aqui de inovação, entendendo a necessidade, né, de ter esses movimentos aqui na nossa região. Então, a Hélice veio expandindo, né, sua atuação, até chegar agora, né, a fase que a gente chama de fases, a gente está na fase 4, onde a gente vai ter, então, agora o nosso hub, né, a nossa sede física, que também ela vem com um olhar de comunidade, né? Ali é um espaço onde, né, tiveram o gostinho de conhecer um pouco no Meetup, mas ali é um espaço onde, sim, vai ser a nossa sede enquanto instituto, mas também é um espaço para a comunidade, né? Um espaço onde as pessoas que querem trabalhar, né? A gente ter um local que acolha todo mundo. E a gente está entrando agora num desafio muito grande também, que a gente quer trazer as entidades de classe mais para perto, né? Então, a gente já tem CIMEC, Centro Empresarial de Flores, Sindimóveis, Movegs como apoiadores do Hélice, mas a gente tem conversado com outras entidades, né? Porque a gente quer ajudar, né? Apoiar a levar a inovação para os micro e pequenos empresários de negócios tradicionais, né? Como que a gente acessa toda essa grandiosidade de empresários e trabalhadores e negócios que tem na nossa região, né? Não é um trabalho que o Hélice vai fazer sozinho, a gente não consegue, a gente não tem know-how, não é o nosso DNA atuar num volume tão grande, né? Mas a gente quer, através da parceria com entidades, poder levar a inovação também para todo mundo, assim, de uma forma mais abrangente, né? Isso, para não... A Hélice, ela não vejo ela mais como médias e grandes empresas, mas sim se abrir, que nem tu disse, né? Para pequenas e também comércio, serviço, Isso. Né? Essa lista. Todos os segmentos, Todos né? os segmentos, né? Porque, na verdade, pessoal, não existe ecossistema de inovação. Acho que eu falei lá na minha segunda gravação do podcast, que estava a amiga e a Lígia aqui, a gente Legal. falou sobre comunidades, né, dentro do ecossistema de inovação, que não existe ecossistema de inovação sem quem? Sem os empreendedores. Isso A mesmo. gente precisa deles. Isso mesmo. E não só startups, né? São Exato. Empreendedores de diversos segmentos de negócio, né? E eu acho que é bacana, né, Kati, também falar que às vezes as pessoas têm dúvida e nos procuram muito sobre isso, que o Hélice é um instituto aberto, né? Então, a qualquer momento, as empresas que têm interesse podem nos procurar, podem se conectar, podem virar associados, né, as entidades, enfim, a gente está aberto para todo mundo, né, a gente não faz um apelo comercial, então às vezes as pessoas acham que a gente não está aberto a novos associados, mas estamos sim, né, para todo mundo que queira vir aí ajudar, né, a fazer esse movimento que a gente entende que ele é para o ecossistema, né, não é um movimento só para a empresa. E tu traz, né, Kátia, aí no nome, né, do programa, o Give Back, né, a gente fala muito do Give First, né, que tu já tá num nível mais avançado, né, mas no início a gente fala para as empresas, né, primeiro se doe. Tu entra no Hélice para você se abrir, para você colaborar com o ecossistema, e depois tu vai colher os frutos disso para tu, né, depois poder ter o teu Give Back também. Então é muito legal isso. É, né? E eu acho que, pessoal, então, falando um pouquinho ali, essa lista pode até fazer um merchandising aqui, alguma coisa de marketing, né? Essa lista. Falando que o Hélice é para todos, né? Isso. Então, todo mundo que está nos assistindo, que gostaria de saber mais sobre o Instituto Hélice, vá lá agora conhecer a nova sede da Hélice, que vai ficar linda. Já tem data de inauguração? Não, ainda não. A gente está trabalhando para até o meio do ano a gente inaugurar. Ah, então tá. Mas fiquem ligados, vai ser no pátio da estação, né? Eu acho que isso eu já posso falar, né? Essa lista. E eu fui lá sexta-feira, tá ficando lindo o espaço, vai ficar muito agradável. É um lugar central. É um hub de inovação, posso falar como hub de inovação, praticamente, dentro do Instituto Hélice, que vai abranger a comunidade inteira. Então, é livre acesso, porque é no centro. Isso aí, muito fácil então, acesso. Muitos bairros vão poder acessar. Isso aí. Então, eu moro no Desvio Risso, eu moro lá no Pioneiro, região norte, né? Pode acessar ali bem facilmente. Isso né? aí.
É uma localização privilegiada, né? A gente fala estar no pátio da estação, presente pra gente, assim. E a gente está construindo algo bem legal lá para que toda a comunidade se sinta acolhida e os empreendedores, as empresas, né, que desejarem aí fazer parte, né? Como tu falou, já podem nos procurar. É muito fácil achar a gente nas redes sociais, é só colocar Instituto Hélice ou só Hélice lá que vocês vão achar. A gente no Instagram, LinkedIn, e a gente tem também o famoso Linktree lá no Instagram, né? Que tu clica o link, tem todas o que a gente está fazendo de eventos, de movimento. E lá também, né, você pode assinar a nossa newsletter, que eu acho que é bem legal falar. A gente faz uma publicação quinzenal com tudo que a gente está vendo de novo, né? Enfim, os temas da inovação, tanto da nossa região, quanto do Brasil e do mundo, né? Então, é um conteúdo bem interessante que eu super recomendo também todo mundo assinar e de alguma forma estar mais próximo também ao que a gente está fazendo. E falando no pátio da estação dessa Alissa, com certeza não foi por acaso, né? Eu sei que tem toda uma história por trás disso, né? Eu acho que um instituto que realmente quer cultivar a inovação, quer cultivar as raízes, não poderia ser diferente. A gente procurou por muito tempo um local, né? O local que fosse ideal na nossa cidade, um local que tivesse um resgate mesmo, né? Tivesse um significado. E ali é um lugar muito, muito com uma história muito bonita, né? Da nossa região, do empreendedorismo, da colaboração especialmente, porque o pátio da estação, né, para quem não conhece, ele tem duas fases, digamos assim, né, que eles chamam, são duas alas, e ali de um lado funcionava a cooperativa vinícola rio-grandense e do outro lado a cooperativa vinícola caxiense. Acho que o nome é mais ou menos isso. E então, assim, já era um trabalho colaborativo, já eram pessoas, né, que se uniam por um propósito comum. E no prédio ali onde a gente, né, fez o meetup, que é onde vai ser o nosso hub mesmo, é um prédio de 1940, né? Então, ele tem toda uma história para a região, né? A gente fez todo um resgate junto com os proprietários ali do empreendimento, né? Tem lá fotos, né? Tem todo um painel que conta essa história, que é um resgate, e isso para a gente é muito importante, porque, como eu comentei antes, das pessoas terem um certo receio só de falar em inovação, e a gente sempre tem o cuidado de mostrar a gente, a inovação não surgiu agora. Não foi nem com Hélice, nem antes do Hélice, foi muito, muito antes, sempre esteve, né? A gente sempre inovou, a gente sempre criou coisas diferentes desde que o homem existe, né? Então, quando a gente linka um movimento atual de inovação com algo histórico, a gente está resgatando isso, né? A gente está preservando essa história, mostrando que desde aquela época já era inovador, já era diferente, né? A gente tem um carinho muito grande por tudo que foi construído aqui na região, né? Que nos fez chegar onde estamos hoje, enquanto município, enquanto região. E esse resgate a gente sempre traz junto com a gente, né? Mostrando que aqui é um povo, sim, que sempre foi inovador, que sempre trabalhou muito. E sabe que eu gosto muito disso, Salissa, porque eu acredito muito. A gente não vem do nada, né? Uhum. A gente tem que ter uma base sólida, muito forte, para a gente chegar onde a gente está hoje. E isso a gente tem, o Instituto Hélice tem hoje dentro do Instituto várias empresas que são familiares, que vieram, né, galgando o seu espaço. Uhum. E tem gigantes hoje, né, que Isso são aí. reconhecidas, que levam Caxias do Sul e nossa região para o mundo. Isso aí. É como a gente comentou antes, né? São empresas muito longevas porque sempre inovaram. Então, esse respeito pela história é fundamental para a gente poder olhar, né? O daqui para frente, olhar o futuro, mas sempre com esse resgate, esse respeito pelo passado, né? Pelo que já foi construído. Pelos nossos ancestrais, Isso né? aí. Salissa, e eu tenho uma curiosidade também sobre o Instituto Hélice. Muitas empresas acham que, vou construir a empresa e eu vou ter minha missão, minha visão, meus valores. Uhum. E aí, no teu ver, isso muda conforme o andar da carruagem ou sempre tem que ser igual?
Eu acho que muda e muda bastante, né? Eu acho que sim, é importante a empresa ter, né, sua missão, sua visão, seus valores, ela saber para onde ela está indo, né? Acho que isso é muito importante, ela entender o porquê que ela existe, né? Qual é o propósito dela. Mas isso ele tem que ser revisto, né? Então, o mundo hoje ele está muito acelerado, né? Acho que isso já está posto, todo mundo sabe. E os negócios precisam andar nessa velocidade, né? Então, se a gente segue aquele modelo que era antigamente de eu colocar lá a minha missão, por exemplo, a minha estratégia de negócio vinculada àquilo, e eu sou isso e não abro mão por nada, não funciona mais, né? Isso precisa ser revisto constantemente para ver se ainda faz sentido aquilo que a gente fazia. Uma vez era 10 anos atrás, agora a gente fala às vezes de 1 ano atrás, né? Se o que eu fazia há 1 ano ainda faz sentido hoje, se ainda agrega valor hoje, então a gente precisa constantemente estar olhando. E nesse ponto, né, Kátia, até juntando nisso, a gente fala muito da estratégia de inovação, né, que as empresas querem inovar, querem ser, né, enfim, inovadoras de diversas formas, mas elas muitas vezes não têm isso escrito. Então, onde que está a tua estratégia de inovação? Que ela sim tem que conectar com a estratégia do negócio, mas tu precisa ter uma estratégia de inovação, ou uma tese de inovação, que alguns chamam, né? O nome tem vários, mas como que eu determino, por exemplo, coisas simples, desde o que é inovação para o meu negócio, o que não é inovação para a gente, né? Qual o caminho que a gente quer seguir com inovação, qual que a gente não quer seguir. E da mesma forma, isso é algo que precisa ser revisto também constantemente, né? Toda vez que tu vai fazer teu planejamento, parar e rever o teu negócio, tu para também e rever a tua estratégia de inovação, né? E isso a gente vive no dia a dia, né? O próprio Hélice, a gente tá ali constantemente revendo. Ano passado mesmo, quando nós completamos 5 anos, nós mudamos o nosso propósito, nós mudamos nossos objetivos, porque aquilo que a gente havia se proposto a fazer, a gente já tinha cumprido, né? Então, assim, deu check lá, feito, né? E agora, o que que a gente vai fazer? Então, eu acho que isso é uma constante, né? Esse olhar de a gente não confiar de que algo feito hoje vai valer para mais 1, 2, 3 anos, não, né? A gente precisa estar sempre pensando, né, no que o mercado está querendo nesse momento, o que faz sentido. No nosso caso, enquanto instituto, o que faz sentido para o nosso ecossistema, qual a necessidade, qual o nível de maturidade do nosso ecossistema, das nossas empresas, né? A gente tem que avançar junto com essa maturidade que é crescente também, né? E trazendo a cultura de inovação nessa lista, que não é superficial, né? Quando o Instituto Hélice fala em colocar as estratégias de inovação no papel, ela quer dizer que a cultura ela tem que estar andando junto dentro da empresa. A cultura de inovação não é o falar da boca para fora ou botar escrito. Ela tem que ser feita. Ela tem que ser olhada, ter uma visão, né? Que os colaboradores lá, o chão de fábrica, enxerguem na direção que tem que ser feito. Isso mesmo. E é algo a médio prazo, né? Então, isso também é bem importante, porque às vezes as empresas fazem uma pequena ação e acham que aquilo, né, vai resolver tudo, ou tipo, puxa, eu fiz algo e não vi resultado na cultura. Sim, não é uma ação que vai fazer, né? É um processo aí que pode levar 2, 3 anos para mudar uma cultura, né? Dependendo do tamanho da empresa. Então, é uma estratégia, uma série de ações, né? São várias frentes, várias formas de comunicar, várias formas de trazer experiências para que a cultura ela vá se moldando, né? E a empresa atinja. Eu falo sempre que é algo que demora, mas se não começar, nunca vai chegar lá. Então, quanto antes as empresas começarem esse movimento, né, elas vão colher os frutos em médio prazo, né, das ações que estão sendo feitas hoje, por exemplo. É um trabalho de formiguinha, ou de abelhinha, né? De abelhinha. A abelha acho que é mais ágil. Porque a abelhinha ela vai trabalhando ali em silêncio, né? E quando vê, ela dá o melhor dela para nós, que são a purificação ali, a polinização das plantinhas, né? Isso aí. É muito importante. E o mel que a gente come, que é maravilhoso, né? Isso aí. Um bom fruto, né, do trabalho. Um bom fruto do trabalho. Salissa, então, queria te agradecer
mais uma vez, por ter vindo aqui. Não sei se tu tem algum assunto que tu queira abordar mais aqui. O Give Back é pra isso, tá? Não Legal. tem mistério, gente. Se tu quiser deixar algum recado, alguma coisa que vocês estão fazendo nova e tu gostaria que os empresários, entidades colaborassem com o Instituto Hélice, né? Legal. Fica aberto aí. E quero te ver outras vezes aqui comigo também. Legal. Gente, só para descontrair um pouco, eu conheço a Salissa faz de longa data e ela foi escoteira, gente. Sempre alerta. Sempre alerta, né? Então, por isso que essa é uma menina, hoje, com esse sorriso maravilhoso, que ela transparece muita verdade, muito carisma, sabe? E tem uma competência enorme, porque ela se cobra muito. E eu vejo o processo dela, eu acho até que posso dizer que não se cobre, porque tu continua sendo aquele serzinho, aquela criança meiga que tu era lá anos atrás, com certeza, né? E com escotismo também. Que é muito legal. Deve ter trazido, por isso que tu tem essa veia empreendedora e inquieta e vai e busca, né? E tenho certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo vão se espelhar aí na tua trajetória linda que tu tem até hoje. E, Salissa, foi uma honra ter você aqui, né? E deixa uma mensagem aqui para os nossos telespectadores. Obrigada, Kati, pelas palavras. Acho que o carinho é recíproco, né? É uma honra estar aqui. Parabéns, né? Por essa iniciativa tua, né, de estar chamando aí pessoas para compartilharem, para trazer, acho que é um give back maravilhoso que tu tá trazendo para todo o ecossistema, e conta sempre comigo, com a Hélice. E pro pessoal, enfim, né, acho que falar que, reforçar então que a gente é um instituto aberto, né, que a gente tá aí para todas as empresas que desejam, as pessoas que quiserem fazer a Escola da Inovação também podem nos procurar. A gente tá com uma série de novidades esse ano, a gente tá rodando um programa que se chama Hélice Conecta, onde a gente está indo em todos os municípios que o Hélice tem algum associado ou apoiador, para conectar os atores do ecossistema daquele município. Então, a gente vai ter agora o primeiro em Flores da Cunha, depois a gente vai para Farroupilha e vai rodar várias cidades aqui da Serra, 7 municípios. Então, o pessoal pode acompanhar também, participar, é um evento gratuito. E também que fiquem super ligados, claro, com as novidades do Hub, né? Que em breve a gente vai estar divulgando mais informações, e quem já quiser, né, conhecer, reservar espaço, nesse sentido também a gente está aí nesse momento, né, trabalhando nisso, então um momento bem oportuno também. Então segue lá o Instituto Hélice no Instagram, @Instituto Hélice. E hélice.network, mas se colocar Hélice vai nos achar, já vai aparecer, é mais fácil. Manda uma mensagem para a Salissa, pro pessoal, com certeza eles vão responder lá e tirar todas as suas dúvidas, né, Salissa? Isso aí. Pessoal, estamos chegando no final de mais um Give Back. Gostaria de convidar vocês para assistir esse episódio. Vai um episódio cada 15 dias, né? Toda terça-feira, às 19 horas, tem um episódio novo no ar. Então, acompanhem, curtam, né? Apertem no sininho lá para vocês acompanhar as novidades. E acompanhem nossas redes sociais, podcast Give Back.